Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos iniciando com o nosso tema Sistema Digestório. Já demos alguns assuntos, né? A introdução à nutrição, vocês já fizeram avaliações, já tivemos trabalho em grupo e agora nós vamos iniciar o restante dos temas que tem na grade de vocês. Vocês já me conhecem, né? Meu nome é Adriana Matos e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema digestório. O trato digestório é o órgão anexo que constitui o sistema digestório. Então, o que é isso? Eu acredito que o sistema digestório ele é a alma da nutrição. Ele é formado por um tubo, né? Um tubo que se estende da boca até o ânus, até a saída, e isso chama o sistema digestório. Então, o que é que inclui no sistema digestório? A boca, a faringe, o esôfago, o estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto, ânus, e ele ainda é composto pelas células anexas. Quais são esses órgãos anexos? São o fígado, ele é um órgão anexo, mas ele faz parte do sistema digestório. A vesícula, tá vendo essa partezinha verdinha aqui? A vesícula, ela faz parte. As milases salivais, salivas que a gente encontra na boca, ela também faz parte do sistema digestório. O pâncreas também, ele é um órgão anexo ao sistema digestório, o pâncreas, que compõe, né, completa o nosso sistema digestório. Então, quando a gente fala sobre a nutrição ligada ao sistema digestório, a gente está falando num comer para dar saúde ao sistema digestório. Então, muitas vezes, quando a gente faz assim, estuda na faculdade, a gente trabalha com cadáver. Não sei se vocês já passaram pela mente de vocês. Então, no cadáver que eu estudei na época, ele media cerca de 9 metros o sistema digestório todinho, sistema gastrointestinal, né? Que eu falei com vocês da boca ao ânus. Vai da pessoa, tem pessoa que tem um biotipo maior, biotipo menor, mas mediu 9 metros. Na pessoa viva é menor porque os músculos ao longo das paredes dos órgãos do trato gastrointestinal mantêm no tônus, né? Quando a pessoa morre, ele faz o que? Ele enrijece e cresce, estica e endurece. Então fica maior. Mas é nessa mediana de 8, 7 metros. Os órgãos acessórios, como eu falei, são a língua, o dentes, as milases, as enzimas salivares, fígado, vesícula e o pâncreas, mas faz parte do sistema digestório, tá? São órgãos do sistema digestório. O sistema digestório, o mais importante do sistema digestório é o estômago. O estômago é quem fornece tudo para o restante dos órgãos do sistema digestório. Essa partezinha aqui do sistema digestório, que eu sei que vocês já deram em anatomia, né? Você já conhece, é o intestino grosso e o intestino delgado. Essa partezinha assim cheia, né, de vesícula, de entradas e saídas das tripas, como a gente vai falar numa linguagem mais simples, é o nosso intestino grosso. E ele é dividido, né? Ele tem a parte do sigmoide, do colo ascendente, do colo descendente, sigmoide, reto e ânus, que faz parte do sistema digestório. Então, falando na parte da anatomia e falando na parte principal, que a gente vai trabalhar um pouquinho. Então, quando inicia o sistema digestório que é na boca, eu queria que vocês prestassem bem atenção, que a primeira coisa que a gente tem que ter atenção é quando a gente coloca o alimento na boca. Quem é que primeiro participa? A língua, né? A língua e a mastigação faz parte da primeira ação do sistema digestório. E a deglutição, quando você deglute para o alimento, né, ele descer para o estômago. Então, os outros órgãos digestórios acessórios, muitas vezes, eles nunca têm um contato direto com o alimento. Ali já metabolizou, já teve o metabolismo do alimento, eles só vão absorver agora os nutrientes. Mas quem tem um contato direto com o alimento é a língua, os dentes e a mastigação. E depois a deglutição. Aí chega ao estômago já macerado, né? A gente tem que mastigar bem o alimento, porque o estômago não tem dente.
E muitas vezes a gente come muito rápido, não tem essa paciência de mastigar. Nós deveríamos mastigar. Depois que o alimento estiver bem molhadinho com a saliva, não com suco, não com café, não com leite, não com água. A gente sempre quer molhar o alimento, mas o ideal é a gente molhar com a nossa saliva. Porque a saliva ela faz parte da digestão. Quando a gente come muito rápido ou molha o alimento com outro líquido, podemos ter a sensibilidade de ter gastrite, úlcera, esofagite, azia, má digestão, porque a gente não levou um composto essencial para a digestão, que é as enzimas, que faz parte da mastigação, que é a enzima amilase, salivar, pitialina. Então, quem é que primeiro abocanha o alimento? É a enzima, né? A boca. E a enzima vai ajudar na digestão. Então, a primeira digestão que é feita na boca é através da amilase salivar, que é a enzima, é o carboidrato. Pão, biscoito, beiju. Quando a gente come um pão, automaticamente a gente libera. Então, onde começa a digestão do carboidrato? Na boca. Então, através da amilase salivar. Então, amilase, amido. Pão, amido. Então, o carboidrato começa a digestão na boca. Então, a gente tem duas digestões na boca. É a digestão mecânica, né? Duas digestões no sistema digestório, né? Completa, né? Na boca, no sistema digestório completo. Então, a primeira digestão, ela é a digestão mecânica, tá? Peraí que eu vou passar aqui o slide para vocês verem. A digestão mecânica, ela inicia-se na boca, feita pelos dentes. E a digestão química é feita pela enzima, que eu falei, a amilase salivar, ou chamada de apitialina. Então, essa digestão mecânica e química, ela é feita automaticamente na boca. Mecânica porque ela vai quebrar os alimentos, né? Vai diminuir os alimentos. Se eu perco um pão, eu vou morder aquele pão. Aquele pão vai ser macerado com a minha mastigação. Aí é uma digestão mecânica. Quando aquele alimento está todo mastigadinho, que ele está ligado, né? Ligou com a amilase, com a enzima, chama de digestão química, porque a enzima fez essa digestão. Então, o tubo longo, né, de 10 a 12 metros de comprimento, dependendo da pessoa, desde a cavidade oral até o ânus, né? Aí a gente conta aí do início até o fim, que é o tubo digestivo. Depois de deglutir o alimento, vai para o estômago. Chega na porção do estômago. Aqui está o estômago, chamada região cárdia. Aqui é a região fúndica, que a gente chama o fundo do estômago, o corpo do estômago, canal pilórico e região pilórica. Então, o alimento vem através do esôfago por meio do movimento muscular chamado movimento peristáltico, né? Ou peristaltismo. Quando no estômago o bolo alimentar já não é mais chamado de alimento, a gente já passa a chamar ele bolo alimentar. Sofre a ação do suco gástrico. Lembra que a nossa colega falou na apresentação, bem explicado da gastrite, sobre o suco gástrico, sobre o ácido clorídrico, sobre as enzimas digestivas. Então, quando o estômago que recebe o bolo alimentar sofre a ação do ácido, né? Do ácido gástrico, uma solução rica em ácido clorídrico e de enzima digestiva. Então, ele recebe o alimento cheio de ácido, ajuda a deteriorizar o alimento. Qual alimento demora mais a digestão? O alimento de origem animal, as carnes. Eles demoram mais o sistema digestivo dele de fazer a digestão. Então, na boca começa o metabolismo e a absorção dos carboidratos e no estômago é a absorção das proteínas. Então, você pode comer uma proteína, um queijo, você pode usar um frango, uma carne na boca, mas ela só mastiga, ela não tem ação de começar a digestão. Só vai começar quando chega no estômago. Aí o estômago participa da digestão das proteínas, onde vai absorver tanto as proteínas como os outros nutrientes no estômago. Então, as enzimas fazem essa função. Então, quais são as funções destinadas ao sistema digestório? Então, destina-se aproveitamento pelo organismo de substâncias estranhas, ditas como alimento, né? Que assegura a manutenção de seus processos vitais. Então, a gente precisa se alimentar para poder se nutrir. A gente está falando isso desde o início da aula.
Eu preciso escolher meus alimentos para eu poder ter uma saúde perfeita. Preciso saber o que é que eu como para meus órgãos funcionar bem. Então, através da digestão, né, da comida que chega ao estômago, ela transforma a mecânica e química das moléculas alimentares ingeridas, proteína, carboidrato, lipídio, vitaminas, minerais, porque em moléculas de tamanhos e formas adequadas para serem absorvidas pelo intestino. Então, é quebrada no estômago, o estômago maceriza, para mandar para o intestino. No intestino há uma absorção maior de água. Então, transporta alimentos, né? A função do estômago, ele transporta alimentos, né? Vamos mais um pouquinho aqui. Não parei ainda aqui para vocês entenderem. Então, ele transforma os alimentos digeridos em água e sais minerais, né? A luz do intestino, para os capilares sanguíneos da mucosa do intestino. Então, o estômago faz isso, chega no intestino e começa a fazer através dos capilares sanguíneos para ir para o intestino ainda. Então, o que foi para ser absorvido pelo estômago, que as proteínas já saíram, agora faltam os lipídios, as vitaminas, os sais minerais ser absorvido agora. Então, qual a outra função do estômago? Eliminação de resíduos alimentares não digeridos e não absorvidos juntamente com o resto de células descamadas da parte do trato gastrointestinal. Então, o nosso sistema digestório, ele tem essa função. Então, para que existe o sistema digestório? Eu sempre resumo em 3 funções. O sistema digestório, ele tem a função de digerir os alimentos, que é o que a gente está falando, chega no estômago, na boca, digerir, absorver, então absorve carboidrato, começa a absorver na boca, absorve proteína no estômago, lipídios, sais minerais, vitamina no intestino. Então, ele tem 3 funções: digerir, absorver e excretar, jogar fora o que não serve. Então, ele vai excretar o que não serviu. Então, eliminação de resíduos alimentares não digeridos, não absorvidos, né, juntamente com células descamadas, que são chamadas células mortas. Então, a função da mastigação, ela desintegração, né, desintegração parcial dos alimentos, processando quimicamente e mecanicamente, como a gente falou. A deglutição, ela conduz os alimentos através da faringe, da nossa faringe, ó. A gente mastiga, aí a faringe vai levando, né? Passa pelo esôfago e chega no estômago. A ingestão e introdução do alimento pelo estômago. Digestão, que é o desdobramento do alimento dentro do nosso estômago através das moléculas. Absorção e a saída, que chama defecação, eliminação de substâncias não digeridas que se transformam em fezes, né? Conhecida como fezes. Então, essas são as funções do sistema digestório. Então, o trato gastrointestinal apresenta diversos segmentos que sucessivamente são, a gente já falou, boca, faringe, esôfago. Vou mostrar aqui a imagem para vocês só do esôfago aqui para vocês verem como é o processo. Então, quando a gente come, né, o alimento, ele já sai como um bolo alimentar, ele vai, ó, os movimentos peristálticos da parede do esôfago, começa a se movimentando e empurrando o alimento, ele vai caminhando até chegar no estômago. Quando ele chega no estômago, chama área de relaxamento. Aqui existe um esfíncter. Quando esse esfíncter, que abre e fecha, né, através dos movimentos peristálticos do nosso hipotálamo, manda sinal. Aí o alimento passou, aí automaticamente isso aqui, ó, fecha. Quando esse órgão da gente não fecha, ele só fica relaxado, aí desenvolve refluxo. Começa a liberar o ácido do estômago, sobe para o nosso esôfago, causando acidificação, e isso chama refluxo, azia, esofagite. Então, o que é que relaxa o esôfago? Geralmente alimentos muito condimentados, eles têm essa tendência, alimentos com pimenta, sólido demais junto com com a refeição. Você comer e jogar líquido, encher demais o líquido no estômago faz isso. Alimentos ricos em acidificação, como maracujá, abacaxi ácido, pode relaxar. Então, quem tem refluxo não pode usar esse tipo de alimento. Não pode comer e deitar, tem que sentar um pouquinho, ficar com a cabeça mais alta, para que esse esfíncter ele venha, ó, a fechar uma camada de músculo, endureça aqui, ó,
Pronto, fechou. Agora é o trabalho do estômago. O esôfago não vai fazer mais o seu trabalho. Se ficar aberto, libera ácido e desenvolve refluxo. Tá bom? A pepsina é a principal enzima que ocorre no suco gástrico. Lembra que a gente falou da pitialina, que é do amido? Pepsina é da proteína. Ela é quem digere as proteínas no nosso organismo. Ela é excretada por células, né, de forma de pepinogênio, quando sofre a ação do ácido clorídrico, transformando-se em pepsina, que começa a atuar digerindo proteínas, quebrando as ligações e formando os aminoácidos. Então, o que é aminoácido, né? Vamos aproveitar esse espaço para falar. Aminoácidos são, vamos imaginar, proteínas em miniaturas. Então, a pessoa pega uma proteína grande, quando ela é quebrada dentro do nosso organismo, ela se transforma em aminoácidos essenciais ao nosso corpo. Mas não é só para a pepsina que está presente o suco gástrico. A lipase, enzima que quebra lipídios, também é chamada, né? É preciso ter uma enzima. Então, a gente tem enzima para o amido, para o carboidrato, enzima para a proteína e enzima para quebrar as gorduras, os lipídios, que é chamada lipase, que quebra os lipídios, e a renina, que atua na coagulação da caseína, da proteína do leite, que também está presente no ácido. Porque quando as meninas falaram sobre a alergia à lactose, elas falaram sobre isso. Então, poderia até ter colocado umas imagens para vocês visualizar que as criptas do nosso organismo, a gente tem umas criptas. Então, quando essas criptas elas passam a ser lisas, algo destrói elas, aí a pessoa que come alimentos que tem alergia à lactose ou intolerância, não consegue fazer a digestão, bateu, saiu, por isso que dá diarreia, dá vômito, fica com a barriga inchada. Porque as criptas, que são as alveolosidades do nosso intestino, foram destruídas. Ou já nasceu ou algo favoreceu. A alergia ao glúten também funciona do mesmo jeito. Alergia ao glúten. Então, os alimentos, ele pode permanecer no estômago de 2 a 4 horas, dependendo do tipo de alimento. Então, qual o período da digestão de uma alimentação para outra? De 2 a 4 horas. Então, a gente precisa dar espaço de uma alimentação para outra. Como tem gente que come o dia todo, acorda, come toda hora, come, não. Precisa dar o tempo. Quando a gente dá o tempo da digestão, a gente vai ser absorvido os nutrientes do alimento. Quando você nunca para fazer a digestão, ele nunca vai absorver, está sempre acumulando ali, isso acidifica o corpo, envenena o sangue, causa problema de gastrite, úlcera, azia, má digestão, dor de cabeça e assim vai. Então, quando o alimento ele chega aqui, ó, aqui é o nosso intestino, ó, aqui é o colo transverso, aqui é o colo ascendente e o colo descendente. Aqui é o seco, que chama a partezinha final, que é apêndice, que as pessoas dizem assim, vou operar de apêndice. É essa partezinha aqui que geralmente a gente sempre concilia ao consumo de sementes, né? Fica aqui acumulado, isso inflama e a pessoa tem que operar de apendicite. E a última porção do intestino grosso da gente, do intestino delgado e grosso, é o reto e o ânus, que é a saída. Então, depois de sair do estômago, o que é quimo? Quimo é a comida que já foi digerida todinha no estômago, já não é mais bolo alimentar. Já não é mais alimento quando está na boca, bolo alimentar quando vai para o estômago e quando vai sair do estômago é chamado de quimo. Depois de sair do estômago, o quimo é levado para o intestino delgado, que se compõe de 3 partes. Então, o intestino delgado, deixa eu botar o celular aqui. O intestino delgado, ele é composto de 3 partes. Então, ele tem a parte do duodeno, jejúnio e íleo. Fica aqui embaixo, ó. Bem aqui embaixo da nossa figura. Depois de passar por todo esse processo, o quimo se torna um líquido esbranquiçado e passa a ser chamado de quilo, porque ele vai ser absorvido e o restante ser eliminado. O que o corpo quiser, o corpo pega, que é a absorção de nutrientes, e o que não quiser se transforma em fezes. Então, como se dá a absorção dos nutrientes? Então, os restos de alimento que o nosso organismo não aproveita, demora até 9 horas para chegar no intestino grosso, onde pode permanecer de 1 a 3 dias. Então, se você se alimenta de alimentos que têm uma boa digestibilidade, não vai demorar tudo isso. Ele vai ter uma digestão rápida, vai ser absorvido e vai ser eliminado.
Mas alimentos que são de digestão demorada, como eu falei com você, carne de churrasco, alimentos ricos em farinha, farofas, alimentos muito pesados, ele demora a digestão. E o intestino delgado, que ocorre a absorção da maioria dos nutrientes, que passa para correntes sanguíneas e o vaso linfático. Então, quem é que faz a maior absorção dos nutrientes? O intestino delgado. Ele é quem faz a maior absorção dos nutrientes, não é no intestino grosso. O intestino grosso, ela pede uma absorção maior de água, tá? E quem absorve mais é o intestino delgado. Aqui são as glândulas anexas, como eu já falei, pâncreas, fígados e as nossas amilases salivares, enzimas, tá, gente? Que é chamada de glândulas também, sublinguais, que a gente tem na nossa, que faz parte aí do sistema digestório. Aqui está uma figura, a figura final, que eu vou fazer um resumo aqui para vocês entenderem melhor. Então, a gente sabe que a parte que inicia o sistema digestório é a boca. Da boca, inicia-se o processo digestivo do carboidrato. Então, eu como carboidrato, é liberado a enzima, a amilase salivar, ela vai diluir o alimento e vai ajudar na metabolismo dos carboidratos. Chegando aqui, ó, ele passa pelo esôfago, pela faringe. Aqui tem uma partezinha chamada de epiglote. Lembra que quando alguém engasga, a pessoa diz assim, caiu no goto, né? Às vezes a pessoa não fala isso. É porque aqui a gente tem um epiglote aqui, ó, que é uma saída, que ela faz parte do sistema digestório, mas ela é para respiração. Então, quando eu como, ela fecha. Quando a gente coloca alimento na boca, ela fica fechadinha. Quando a gente não está mastigando, não está comendo, ela abre para ajudar o sistema respiratório. Então, a gente tanto respira pela boca, como a gente respira pelos nariz, né? A parte nasal. Então, ela faz parte, o epiglote. Quando a pessoa come algum alimento que não dá tempo, às vezes não mastiga direito, já engole, ela pode engasgar. Um cuscuz seco, uma pipoca, milho. Às vezes a pessoa engasga. Chegou aqui, ó, bateu na entrada do sistema respiratório pelo epiglote. Aí quando bate na boca, a pessoa fica, né, empurrada a tossir para poder sair a casquinha, a sujeira, o que entrou ali. E as pessoas tossem mesmo que falta ar. Aí começa a se bater, né? Alguém bate e consegue se livrar. Então é chamada de epiglote, que faz parte do sistema digestivo e respiratório. Aí vem o nosso esôfago, né? A faringe aqui em cima, próximo da tireoide, que fica aqui, e desce o esôfago, que o esôfago tem a partezinha aqui, ó, que eu mostrei para vocês logo no início, a parte cárdia do estômago, do esfíncter esofagiano, né, do esôfago. Aí a comida vem para o estômago, onde ela começa a ser macerada, que é chamada de quimo, e faz absorção e metabolismo das proteínas no estômago. A comida sai do estômago e vai para o intestino delgado. Aqui tem o duodeno, mais ou menos aqui. Aí do duodeno ela é processada e vem para o intestino delgado, ó, que são essas partezinhas, e vai para o intestino grosso, que é esse meio aqui. No intestino grosso, quando eu fiz o estudo com o cadáver, a gente pôde pegar isso aqui, tirar e medir. Deu mais de 4 metros, 4 metros e meio. E o interessante, gente, é que quando você solta ele, ele volta todinho pro lugar e fica todo arrumadinho ali. Ninguém, né, consegue explicar, uma obra de Deus mesmo. Aí ele fica aqui, cada um no seu lugarzinho e com sua função. Então, quando um órgão desse está doente, o corpo todo sofre. Porque precisa de um processo. Vocês viram que é um processo. O fígado libera um líquido através do pâncreas para metabolizar a glicose, né? A glicose que a gente ingeriu aqui, ou no pão, ou no bolo, no pudim, onde for, precisa trabalhar aqui, liberar uma enzima para liberar o excesso de glicose e pegar o que o corpo precisa, né, da glicose. A vesícula biliar, ela libera um ácido para ajudar na digestão das gorduras. Ela é liberada gotinha por gotinha e ajuda a diluir a gordura. Ela aqui é o detergente, né? A vesícula é o nosso detergente aí para diluir as gorduras. E depois quando chega aqui, que é quilo ou quimo, alimento, ele vai ser absorvido tudo que o corpo precisa e eliminado o que o corpo não quer.
e percorre aqui, ó, mais de 3 a 4 metros o alimento que não serve mais para ser absorvido, para se transformar em fezes. Por isso que muitas vezes as pessoas são ressecadas. Por quê? Porque precisa ingerir bastante água para empurrar esse alimento aqui, ó, para o alimento sair daqui, ele percorrer e vir pro reto e do reto vir pro ânus para sair. Então, tem aqui, a gente tem um chamado um seco, que é onde fica as fezes armazenadas. Então, o hipotálamo manda avisar um sinal e avisa que já está cheio de fezes e precisa ser eliminado. Aí o esfíncter é relaxado e com isso contrai e sai as fezes. Então, produz e sai. Então, qual é o objetivo do sistema digestório? Digerir, absorver e excretar, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula do sistema digestório, que faz parte aí da nossa vida, do nosso cotidiano. Viver sem comida, sem alimento, a gente não vive. Então, quem vai nutrir o corpo todo é o que a gente coloca aqui no nosso estômago, no intestino. Então, eu sou, você é o que come. Então, nós somos o que comemos. Então, sempre a gente ouve esse ditado, né? Você é o que você come, e é verdade. O corpo só vai receber nutrientes se aqui chegar. Se chegou nutriente, vai pro corpo. Se não chegar, vai gordura, vai açúcar, vai sal, vai sódio, vai alimento industrializado, por isso que desenvolve as doenças. Então, devemos cuidar bem da nossa saúde e daquilo que a gente está ingerindo. Cuidar bem do nosso estômago para que ele trabalhe saudavelmente. Tá certo? Até a próxima aula.